É um verdadeiro FEBEAPA, festival de besteiras que assola o país, rememorando Sérgio Porto, Stanislau Ponte Preta, jornalista carioca que criou essa designação para determinar as besteiras que não param de ocorrer aqui no Brasil. Lembra também, faz falta também um jornalista, o Torelli, Barão de Itararé, porque só rindo, né? Veja, Paulo Sérgio Pinheiro, professor Paulo Sérgio Pinheiro, aposentado da USP, que criou o núcleo de estudos da violência, hoje mora na Itália, fez parte, inclusive, ano passado, há um ano, da minha banca de titulação, em que eu me tornei titular. Ele foi um dos examinadores da banca, foi incluído num tal de dossiê do Serviço de Inteligência brasileiro de Jair Bolsonaro, como formador de opinião, né, de um grupo de agentes públicos, principalmente policiais, que atuam nos estados e também ao nível federal, que assinaram um manifesto, que fazem parte de um tal de movimento antifascista. E esse dossiê, produzido sigilosamente, foi enviado para as várias secretarias do Estado, né, pelo Sistema de Inteligência Brasileiro. O Sistema de Inteligência Brasileiro, ele foi organizado a partir de Getúlio Vargas, na década de 1930. Ou seja, anteriormente a essa organização, desse sistema, que funciona desde a década de 1900 no Brasil, os presidentes anteriores, e mesmo durante a monarquia e o império, né, o Estado não tinha um sistema que abastecesse o governante de informações sigilosas. Isso é comum em qualquer Estado. O Estado, para se manter, seja Estado democrático ou antidemocrático, seja no regime de liberdade, seja nas ditaduras, no sistema socialista, né, sempre funcionaram esses órgãos chamados órgãos de inteligência, que abastece o governo, né, com informações das pessoas. Eles vigiam as pessoas. É um sistema de vigilância. Foucault já lembrava, né, vigiar e punir. Então, todo o Estado se mantém dessa forma. Aqui no Brasil, descobriu-se agora que esse dossiê, produzido a partir de maio deste ano, né, foi logo depois que o Sérgio Moro deixou o Ministério da Justiça, né, a partir dali o Ministério da Justiça começou a vigiar esses agentes públicos, esses policiais. Uma verdadeira besteirada. São 579 servidores identificados como ligados ao movimento antifascista e também formadores de opinião, e aí está identificado, né, o lídimo professor Paulo Sérgio Pinheiro, um democrata absoluto, alguém que luta pela ampliação dos direitos humanos, hoje atua lá em Genebra, representando a Organização das Nações Unidas no conflito da Síria, já esteve também trabalhando em conflitos no continente africano, em nome da ONU também, da Organização das Nações Unidas, foi secretário de Direitos Humanos na gestão de Fernando Henrique Cardoso na presidência e outros serviços prestados, né? Eu me sinto muito orgulhoso por ser próximo a ele. Foi ele que me soltou da cadeia quando estive preso na luta por ações afirmativas à Universidade de São Paulo. Os agentes policiais da universidade me prenderam numa manifestação que eu estava organizando e fazendo lá dentro do campus do Butantã, me levou para a delegacia, e a decisão do reitor da época, Flávio Fava de Moraes, era de que eu deveria ser enquadrado na lei que pune o que eles chamam de depredação, porque eu estava pichando, né, cotas na USP, etc. E fiquei preso, não tinha como pagar a fiança, e quem foi me libertar pagando minha fiança, isso depois de mais de 8 horas eu na cadeia, na delegacia lá no Butantã, foi exatamente o professor Paulo Sérgio Pinheiro, a que eu tive a honra agora de convidar, e ele aceitou fazer parte na minha banca de professor titular. Então, além dele, tem mais três outras pessoas, né? O Luiz Eduardo Soares, que foi secretário no governo de Lula,
o Ricardo Ballesteri, que foi presidente da Anistia Internacional aqui no Brasil e hoje é secretário do Estado do Pará, e até mesmo um recém-formado aluno de 21 anos de idade aqui da Universidade Federal da Bahia, o Alex Agra Ramos, né? Bacharel em Ciências Sociais, que não sabem por quê, todos estão perplexos, porque o nome deles foram incluído nesse tal de dossiê. Tem também o professor Mark Bry, professor de História, que escreveu um manual bobo sobre manual do terrorismo no Brasil. Então isso é uma tremenda besteira e nós precisamos repudiar esse tipo de ação do Poder Executivo da presidência de Jair Bolsonaro. Mas o FEBEAPA, o Festival de Besteiras que assola o país, não para por aí. Vamos ver os outros poderes também. Acaba o o relator do inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, acaba de exigir que o Twitter e o Facebook suspendam as contas de 17 pessoas que, segundo a decisão do ministro Moraes, referendada, por exemplo, por outro ministro, Barroso, né, que diz que essas pessoas não são pessoas do bem, são bandidos. Ou seja, ele antecipa, inclusive, esse juiz Barroso antecipa a sua decisão a ser tomada contra essas figuras, que seriam figuras bolsonaristas. Aí tem empresários, tem ex-deputados, tem jornalistas, né, blogueiros. Eu fico assim perplexo do meu modo de ver, como não há nenhuma reação daqueles setores que defendem o Estado Democrático de Direito, né? Na sua decisão, né, encaminhada ao Twitter e ao Facebook, né, o ministro Alexandre de Moraes, vamos ver como é que ele diz aqui. Ele diz que o bloqueio das contas dessas pessoas foi determinado, entre aspas, para a interrupção dos discursos com conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática. É isso que baseia a decisão do ministro Alexandre de Moraes na esfera do inquérito das fake news, que foi criada no âmbito do Supremo para autoproteger o Supremo Tribunal Federal, os 11 ministros, né? É isso que baseia a decisão dele. Quer dizer, se criou inclusive um novo conceito em relação à palavra ódio, conteúdo de ódio. Não se explica o que é conteúdo de ódio, ou seja, o que é conteúdo de ódio? Na visão desses ministros, é aquilo que vai contra as suas convicções, é o que tenho dito, não se pode criticar os ministros do Supremo, mas a Constituição Federal da República, ela autoriza a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, e há uma legislação específica penal que pune aqueles que ultrapassam o limite da liberdade de expressão, e isso está inserido no Código Penal. Como é que... Então agora não se pode criticar. Eu acho isso um avanço contra a democracia, ou seja, o Supremo Tribunal Federal está atentando contra a letra constitucional, contra aquilo que diz a Constituição, com essas ações. Eu gostaria de ver também o ministro Alexandre de Moraes, né, exigir do Facebook e do Twitter a suspensão das contas da bandidagem. Quer dizer, o pessoal do PCC, né, Primeiro Comando da Capital, e outras gangues que atuam nos presídios, matando pessoas, traficantes, todos eles continuam com as contas funcionando. Quer dizer, agora os identificados como bolsonaristas é que não podem ser suas contas porque eles estão atentando contra a democracia. Faça-me uma garapa. Outro festival, para incluir ainda no Festival de Besteiras que assola o país, vamos ver um outro poder, o quarto poder, a mídia. Ao noticiar, por exemplo, essa ação do Supremo Tribunal contra a liberdade de expressão, os meios de comunicação, os grandes veículos de comunicação, eles são bastante parcimoniosos, quer dizer, eles perderam a capacidade de criticar essa ação
deletéria do Estado Democrático de Direito, né? Jornais como Folha de São Paulo noticiam esse episódio como fosse normal, isso que está ocorrendo no país, né, sob o comando do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes, indicado a dedo pelo presidente do Supremo, o atual presidente do Supremo, né, age dessa forma contra a liberdade de expressão, atentando contra a liberdade de expressão, de opinião, né, e os jornais não fazem nenhuma crítica às entidades de defesa da liberdade de expressão, né, a Associação Brasileira de Imprensa, né, as escolas de comunicação não reagem a isso, a Ordem de Advogados do Brasil, né? Veja, o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República Federal já se manifestaram contra esse inquérito, inclusive contra a suspensão das contas desses críticos que foram ontem suspensas, né? Só no Brasil isso acontece, né? E de fato o Facebook e o Twitter suspenderam, dizendo que estava cumprindo uma determinação judicial no país. Você vê a Rede Globo, quando noticiou isso, ao citar o nome das pessoas, a Rede Globo, o Jornal Nacional, diz assim: a blogueira, o blogueiro bolsonarista, quer dizer, ser blogueiro bolsonarista agora é ser criminoso, é ser traficante, né? Está ferindo a lei. Outra expressão que eles usaram, adjetivando, né? Foi presa também Sarah Winter, mas Sarah Winter é uma ativista, já foi inclusive feminista, defensora das mulheres. Sarah Winter também já foi presa, também as contas dela foram suspensas, e é interessante o texto do Jornal Nacional que noticia isso. Diz o seguinte, é basicamente isso: a extremista Sarah Winter, adjetivando. Olha, eu conheço essa história, porque eu me lembro quando a Rede Globo apoiava a ditadura militar e os militares faziam ação contra os críticos do regime militar. No Jornal Nacional, também o Jornal Nacional carimbava como terroristas, de acordo com a ordem vigente, ou seja, como os militares diziam que os seus críticos eram terroristas, eram subversivos, né? A Rede Globo assim noticiava, o Jornal Nacional assim noticiava. E nós estamos vendo a mesma coisa hoje. O Supremo Tribunal carimba como terroristas, como subversivos, aqueles que o criticam o Supremo Tribunal Federal. Tem ainda outro poder, que é o poder legislativo, para somar a esse festival de besteiras que assola o país. A chamada lei das fake news, que eles chamam o senador Ângelo Coronel, que é o relator, que foi o relator dessa ação, que agora foi aprovada no Senado e agora tramita na Câmara. Na exposição de motivos, ele diz que ele quer defender a ampliação da liberdade de expressão, evitar o discurso do ódio, que é uma expressão extremamente vaga essa, não sei o que significa discurso de ódio, realmente eu não sei, e que por isso é preciso, digamos assim, colocar uma mordaça, né, nas redes sociais, digamos, em nome da proteção dos interesses da democracia. Esse assunto é tão sério que eu voltarei a ele com mais vagar, ou seja, com maior profundidade num outro vídeo. Divulgue esse conteúdo antes que o ministro Alexandre de Moraes, identifique-me também como bolsonarista, né, e a Rede Globo vai noticiar dessa forma, né, e suspenda também a divulgação das minhas ideias. Então vamos correr, vamos nos inscrever nesse canal, vamos distribuir esse conteúdo, fazer uma campanha para inscrição e subscrição deste canal enquanto ele permanece no ar. Um abraço.